Prezados alunos, prezadas alunas, o pensamento de Aristóteles. Pois bem, em Aristóteles existe a noção de que o ser, ele é portador de substância e acidente. Ao estudar o ser, Aristóteles observa que há algo no ser que é essencial para que o ser seja o ser que é. E observa também que existe no ser dinâmicas e circunstâncias que, se ausentando do ser, não implica naquilo que o ser efetivamente é. Ele chama esses dois horizontes, portanto, de substância e acidente. A substância é aquilo que é essencial ao ser. E o acidente é aquilo que é circunstancial ao ser. Então, no que diz respeito à substância, se ela sair do ser, anula o ser. Muda o sentido daquilo que o ser é. Mas o acidente, sendo modificado no ser, não é invalidador do sentido do ser. Vejamos então isso no que diz respeito a uma pessoa. Se ela avança na sua idade cronológica, ela permanece sendo a pessoa que foi, mas saiu de uma dimensão de infância para uma dimensão de adolescência, para uma dimensão de maturidade. Há modificações que vão sendo feitas na realidade que, no entanto, não alteram o sentido daquilo que a realidade é. Continua sendo aquilo. Uma parede sendo pintada de cores diferentes não deixa de ser parede. Então, o acidente é aquilo que está no ser, que, saindo do ser, sofrendo uma modificação do ser, não cria um impedimento para a identificação do ser tal qual ele é. Agora, uma vez que houvesse mudanças para além do acidente, mudanças que fossem na substância, aí sim teríamos uma implicação em relação ao ser. Então, o ser possui substância e acidente. O que determina a realidade de um ser para o Aristóteles? Para o Aristóteles, o que determina a realidade de um ser é a causa. A passagem da potência para o ato é uma passagem que se faz mediante um elemento causador. Um elemento que pôde causar essa mudança e essa transformação. Observando, portanto, o papel da causa no processo de constituição da realidade do ser, Aristóteles chega à conclusão da existência de 4 tipos de causas, que são elas: causa material, causa formal, causa eficiente e causa final. A causa material responde à seguinte indagação: o que é? A coisa vista e analisada. Do que é feita. A causa formal, como é? A forma que adquiriu, a forma que se expressa. A causa eficiente, por que é? Como chegou a ser o que é? Que força atuou no sentido de possibilitar a existência dessa forma que se estabelece agora e que é observada? E a causa final, para que é? A finalidade e o propósito. Portanto, a causa material é a matéria de que uma coisa é feita, enquanto a causa formal é a configuração que a matéria adquiriu. A causa eficiente é o agente produtor dessa configuração. E a causa final refere-se à finalidade, à razão de ser de alguma coisa. Imaginemos, portanto, para exemplificar como funciona isso, em termos da observação filosófica aristotélica, no que diz respeito à observação de um dado da realidade, temos uma madeira como causa material. Podemos pensar num brinquedo como causa formal. Pensamos no artífice, o artista, o elaborador, como a causa eficiente, que transformou a madeira num brinquedo. E qual seria a causa final? O entretenimento das crianças. Para crianças brincarem, se divertirem. Tem um aspecto lúdico envolvido na constituição desse objeto.
Imaginemos isso em termos de uma antropologia cristã, para criar um outro tipo de exemplificação. A causa material, o pó da terra, que o ser humano foi formado. E a sua dimensão imaterial, é claro, colocada nele por Deus. A causa formal desse trabalho feito por Deus para estabelecer o humano, o ser humano. O próprio ser humano é a forma que se é estabelecida, que é constituída, que é elaborada. Do pó da terra se forma o ser humano. A causa eficiente é Deus. É Ele o elaborador. É Ele quem faz, Ele quem constitui. Ele é o Criador. E a causa final, diríamos, para a glória de Deus. O ser humano foi feito para exaltar e glorificar o Criador. Muito bem, então essa teoria das 4 causas pode ser aplicada na política, pode ser aplicada nas ciências naturais, pode ser aplicada nas ciências humanas como um todo, pode ser aplicada na teologia. É uma ferramenta de análise da realidade muito lúcida, muito pertinente, muito bem observada e constituída na filosofia de Aristóteles. Portanto, a passagem da potência para o ato é uma passagem que se dá através de um elemento causador. E o que determina a realidade do ser, que observamos, na realidade da vida, é uma causa. Uma causa operou a possibilidade da existência do fato, do ato. E as causas para Aristóteles têm indicações de respostas para indagações filosóficas. Ela pergunta o que é a causa material, ela responde, melhor dizendo, o que é a causa material, ela responde como é a causa formal, a causa eficiente responde por que é, e a causa final responde para que é. Aristóteles é um pensador sistemático que avalia bem as questões para propor o exercício de inteligência analítica da realidade. Para ele, o ato de pensar é o que define a essência do humano. O ser humano pode ser definido como um ser apto, capaz de exercício cognitivo, de manifestação de inteligência, de capacidade de pensamento. O humano, por excelência, é definido por esse dado da razão, o que está presente o tempo todo na elaboração da filosofia grega do mundo antigo. A ideia de que o homem é um ser racional, e essa racionalidade que ele possui lhe possibilita entender a ele mesmo. Entender a ele mesmo é usar a razão para entender a própria razão, mas também fazer a aplicação dessa razão na realidade política, na realidade natural, na realidade das relações humanas como um todo, no espaço social onde uma civilização está presente. Portanto, o que define a essência do humano é o ato do exercício racional. O ser humano, usando a linguagem aristotélica, teria essa substância. Substância do humano é, por excelência, a sua capacidade de raciocínio, que cria a singularidade dele no espaço das coisas existentes, no mundo natural e no mundo social. Os acidentes seriam elementos aí, digamos, de formação cultural e de processo histórico. Mas todo e qualquer ser humano, para ter essa definição de condição humana, é preciso ver que ele é definido por essa possibilidade e potência de razão, realidade de razão.